Glória a Jesus. Com alegria, nós queremos cumprimentar a todos que estão participando. Iremos iniciar agora uma transmissão para a ministração da Palavra de Deus, da nossa lição de número 8, que traz por título A ousadia do cristão diante dos infortúnios. É uma lição maravilhosa e diante da situação que estamos vivendo, é muito importante nós entender a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Eu quero te convidar, você que entrou aí agora no YouTube para acompanhar essa transmissão, pega a sua revista e acompanha conosco, vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero, antes de tudo, fazer uma oração com você. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Deus irá falar profundamente aos nossos corações. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Estamos aí com os nossos cultos presenciais suspenso até dia 1º de março, mas acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Ore comigo nesta hora. Senhor meu Pai, nós estamos diante da Tua presença para, Senhor, celebrar esta ministração da Escola Bíblica Dominical. Sei que tem muitas pessoas que estão necessitando de ouvir uma palavra, que estão necessitando de encontrar, ó Pai, ousadia para superar as dificuldades que permeiam nossas vidas. E eu sei, ó Pai, que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Vá de encontro com cada necessidade. Senhor, visitando até mesmo aqueles que estão no leito de enfermidade, estão impossibilitados, ó Pai, de agir, mas o Senhor pode agir por eles. Visita, Senhor, cada vida, entra com providência, traga esta palavra aos nossos corações, ó Pai, como alento, como renovo, como força para permanecermos, ó Pai, diante da Tua promessa, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós queremos falar num assunto bastante importante, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. A lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical, ela nos traz uma lição muito maravilhosa. Nós vamos falar de uma mulher que trouxe um exemplo sobre a necessidade de agirmos confiando no Senhor e procurando permanecer na direção do Espírito Santo, superando todas as situações aflitivas de nossa alma. É importante nós entendermos que ousadia é ter coragem nos desafios. Quantas vezes você é desafiado? Quantas vezes você recebe algum desafio? E um dos maiores desafios nós estamos atravessando nesta pandemia, ter que sobreviver com o curso normal da nossa vida totalmente alternado. E nessa situação precisamos ter ousadia para vencer. Você que está aí hoje e pensando o que vai acontecer, como eu vou enfrentar esses desafios, você pode entender que a Bíblia, ela é muito clara quando o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso, amados? O apóstolo Paulo estava querendo dizer que nós precisamos ter um espírito de coragem, agindo com amor, é algo que nós estamos precisando nesses dias, de moderação. Quantas pessoas agem também de forma precipitada? E nesta lição nós vamos entender que é preciso ter esse controle de ousadia,
que nós possamos enfrentar as adversidades com ousadia, mas de forma moderada. E o personagem da nossa lição de hoje é aquela mulher Esther, que a Bíblia muito bem narra a sua história. Ela tinha essa vida comprometida com Deus, pois ela sabia que Deus ouvia as suas orações. Isso é fundamental. Para o crente alcançar a vitória, ele precisa saber que Deus está no controle e ouve as nossas orações. Esther, então, entrando aqui no assunto da nossa lição, ela teve ousadia. Ao entrar na presença do rei, sabendo que perante a lei ninguém poderia, nem mesmo a rainha, ir diante do rei sem que ele a chamasse ou sem que fosse permitido. A palavra de Deus também vai nos dizer para nós vigiarmos e estarmos firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Meus amados, a ousadia dessa mulher, Esther, é algo que nos chama muita atenção. Através de Esther, nós aprendemos a necessidade de agirmos confiando no Senhor. Para nós agirmos, é preciso ter uma série de conceitos na nossa vida. Primeiro, segurança. Nós temos segurança no Senhor. Segundo, confiança, confiar no Senhor. Terceiro, atitude. Não ficarmos de cabeça baixa, não ficarmos constrangidos. Terceiro, atitude. Quarto, coragem. Quinto, ousadia. E também planejar. A nossa lição de hoje vai falar de tudo isso. Esther, então, foi ousada. O fato dela entrar na presença do rei sem ser convidada demonstra uma coragem que todo cristão precisa ter diante da circunstância. Vemos então que essa mulher, com muita ousadia, não é? Ela entrou diante do rei sem ser convidada. A prática da ousadia é a arte de postar-se ou de portar-se corajosamente diante dos desafios da vida. Então, quando Mardoqueu chega para Esther e demonstra e manda o mensageiro dizer para Esther qual era a posição atual, quando Mardoqueu ele vai falar sobre a situação do decreto que Amã então já tinha plano para exterminar todo o povo judeu, Esther foi movida por uma ousadia extraordinária em busca de Deus. Então, sentir-se seguro em Deus nos faz ser ousados. Se você tem segurança, confiança, coragem, você é ousado. E aí nós vamos ver a palavra de Deus lá quando Mardoqueu manda a mensagem para Esther e ele vai dizer: olha, porque se de todo te calardes neste tempo, socorro e livramento de outra parte será para os judeus. Ou seja, Esther, mesmo que você não tenha coragem de chegar perante o rei e passar toda essa situação, Deus há de dar um livramento. Oh, glória a Deus, esse é o nosso Deus que sempre provê. Então, quando Mardoqueu ele fala, olha, se você não for, Deus há de dar livramento. E quem sabe, se para tal tempo você chegou a este reino. Quem sabe é uma providência de Deus. Então disse Esther, olha, diga a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ou coragem que o cristão precisa ter.
ela foi ousada, contando com a ajuda, sempre com aquele esforço de Mardoqueu também, fora ensinada, educada por Mardoqueu, e agora ele estava vendo em Esther um exemplo de ousadia e muita coragem. Saiba de uma coisa, meu amado, Deus não quer pessoas covardes para trabalhar em sua seara, mas Deus quer pessoas dispostas e corajosas. Tem um sábio escritor de nome Franklin Graham, ele diz que o céu não é para os covardes, o céu é para quem é ousado, para quem confia, para quem crê, para quem tem coragem, para quem tem fé e esperança. Para esse sim é os céus. Esther nos ensina que não devemos ser covardes perante os problemas. A palavra de Deus nos diz, em Deuteronômio 28, que os escribas continuarão a proclamar ao povo: quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime seus irmãos. Olha, às vezes você está aí desacreditado, cabeça baixa, sem ânimo, desanimado, desalentado, e pode ser que essa influência sua vai contagiar outras pessoas. Então o problema de falta de ousadia também é contagioso, assim como a ousadia é contagiosa. Eu te convido nesta manhã a ser ousado na presença de Deus, a entender os propósitos de Deus. Então, essa passagem da Bíblia é quando Moisés estava conduzindo o povo de Israel em direção à terra prometida. Só para sintetizar para os irmãos. E quando Deus fala com Moisés e diz: olha, Moisés, esse povo é de dura serviço. E para não correr o risco de eu ir com vocês pelo caminho e destruir esse povo, porque esse povo é de dura serviço, eu não irei com vocês. E aí, meus irmãos, está aí um exemplo de homem que temia ao Senhor e que não conseguia andar sem a presença de Deus. A palavra de Deus sempre traz esperança para os corajosos. Deuteronômio 20, versículo 3 e 4 diz: e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Ei, você que está aí agora desanimado, saiba de uma coisa: Deus está do seu lado. Deus é o seu amigo fiel, basta que você seja ousado, corajoso, não tema, porque Deus está com você. Seja corajoso. Coragem é o oposto de covardia. A coragem é uma das características dos que confiam no Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Entra no santuário pelo sangue de Jesus. Vença todas as suas dificuldades. Vença o seu desânimo. Caminhe, levante a sua cabeça e crê que Deus entra com providência, assim como ele entrou no caso da nação de Israel, da nação judaica, que já estava condenada à morte. Aleluias. Então Deus não quer pessoas covardes para trabalhar em sua seara, mas pessoas dispostas e corajosas. Meus amados,
No tópico 2 da nossa lição vai dizer que para Deus nada é impossível. Esther tinha conhecimento de que iria inadimplir a lei daquela terra e que poderia sofrer a mais ríspida consequência. Qual era? A morte. E às vezes as nossas limitações não devem impedir-nos de prosseguir na jornada cristã. Pois as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Esther sabia do risco que ela corria, mas é preciso ser ousado. Esther não estava preocupada, nem um pouco ela estava preocupada com riquezas, mas ela estava preocupada em agradar a Deus. Porque Esther, quando ela chega diante do rei, o rei deslumbrado com sua beleza, ele dá uma palavra até precipitada, ele vai dizer: o que queres, Esther? Até metade do reino te darei. Mas Esther não estava preocupada com a metade do reino. Esther estava preocupada em livrar o povo de Israel de uma sentença de morte. Oh, glória a Jesus! Que Deus possa levantar homens e mulheres ousados para fazer a obra do Senhor. Esther pode ser analisada como uma mulher que confia no Senhor para suprir todas as suas necessidades. E você, tem confiado no Senhor? Filipenses capítulo 4 e 19 fala muito bem daqueles que confiam no Senhor. Ele supre as nossas necessidades. E nesta manhã, eu te convido a dar um passo a mais. Assim como Esther deu aquele passo, eu vou diante do rei, e se perecer, pereci. Esther concluiu que era necessário agir para preservar a sua vida e de todo o povo judeu. Ela transgrediu a norma, aproximando-se do rei sem um chamamento oficial. Algumas vezes, a nossa vida precisa de certa atitude e é necessário dar um passo a mais. Ei, dê um passo a mais e você verá o agir de Deus na sua vida. Às vezes Deus está querendo somente que você dê um passo. Dê um passo a mais. Esther não teve medo de dar um passo a mais. Confiança em Deus. Esther só pôde gozar da segurança divina porque confiou inteiramente no Senhor. Salmo 91, verso 2 vai dizer: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluias. Para alguns, a atitude de Esther poderia parecer uma loucura, mas para ela era questão de sobrevivência. No tópico 3 de nossa lição, para tudo que vamos fazer, a nossa vida é preciso de se fazer um planejamento. A palavra de Deus é clara em dizer: quem é, pois, o homem que, ao lançar mão de construir uma casa, não primeiro se assenta para fazer as contas do que vai gastar e como gastar? Essa é uma verdade. Quantas pessoas têm fracassado porque falta o planejamento? Os mais próximos, ou aliás, os mais prósperos homens e mulheres têm sido aqueles que planejam bem a sua vida e até mesmo a rotina diária. Isso é muito importante. A vida cristã é uma guerra de fé que demanda estratégias e planejamento para colocarmos nossas ações em prática. Esther teve 3 dias para se planejar. 3 dias jejuando, consagrando, orando, buscando direção de Deus, e só chegar à presença do rei no momento oportuno. Planejar é preciso. O planejamento na vida do cristão deve considerar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também não adianta você planejar algo que está fora da vontade de Deus. É preciso que você peça para Deus te dar o direcionamento. Planeje dentro da vontade de Deus. Deus planejou tudo e efetuou o seu projeto. Quando Deus criou o universo, tudo foi projetado, porque diz a palavra de Deus: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Aí vai dizer, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus planejou o fim lá no início da eternidade. Glória a Jesus. Planejamento produz sucesso. Então vamos ver os 2 passos que Esther utilizou. Primeiro planejamento traçado por Esther e Mardoqueu não foi divulgar a ninguém que era judia. Ei, quantas vezes você tem precipitado dando uma notícia antecipada, contando os seus segredos antes do sucesso? Então planeje primeiro. Entenda que é necessário que você mantenha sigilo sobre a sua vida, os seus negócios, sua vida espiritual, material, afetiva. Então, o primeiro planejamento traçado por Esther e Mardoqueu, eles não divulgaram a ninguém que eram judeus. Segundo, foi planejar o momento certo de falar com o rei, acreditando que Deus livraria ela e sua nação da morte. Mas para planejar, amados, às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas. O que, quando, como e onde? É como se fôssemos fazer uma viagem, é preciso saber o que vou fazer. Vou fazer uma viagem. Quando? No próximo mês, no próximo ano, na próxima semana, enfim. Onde? Para onde eu irei? Então, na nossa vida, tudo precisa ser planejado. E esperar o momento certo. Se partirmos de qualquer jeito e na ocasião errada, com certeza haverá uma enorme probabilidade de sermos atingidos pelo inimigo. Eclesiastes 3:1 vai dizer: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ei, o que estamos atravessando hoje é um propósito de Deus. Deus não perdeu o controle, saiba disso. Não se preocupe, não se perturbem, não andais ansiosos, porque Deus não perdeu o controle. Espere o momento de Deus. Ele sabe todas as coisas e no tempo certo dirá para você o que e como fazer. O sucesso de Esther passou pelo período de preparação. Preparação que jeito, pastor? Oração, jejum, para agir de modo certo, na hora certa. E concluindo, meus amados, vimos que na hora em que foi preciso, Esther foi ousada. Mesmo correndo risco de morte, para salvar sua vida e a de seu povo. Aprendemos com Esther a importância de cumprirmos nosso papel neste mundo, crendo em Deus que nos chamou e capacitou. Que Deus possa abençoar a sua vida, aí no seu lar, ou às vezes até no seu trabalho. Que Deus abençoe seus negócios. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe tudo aquilo que você colocar à sua mão. Mas primeiro saiba de uma coisa. É preciso confiar. É preciso ser ousado. É preciso ter coragem
é preciso planejar a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações e que nós possamos continuar confiando nas fiéis promessas do Senhor nosso Deus. Encerramos aqui essa ministração da lição 8 da nossa escola bíblica dominical, esperando que tenha sido uma palavra de alento para os nossos corações sobre a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Eu oro com você nessa hora. Senhor meu Pai, nós ministramos a Tua palavra. Sei, ó Pai, que tem vidas precisando de ouvir essa mensagem de ânimo para enfrentar os infortúnios. Senhor, vai de encontro agora, lá na vida daquela mulher que está de cama, que está no leito, que está agora angustiada, desanimada, levam a palavra de esperança, ó Pai, de ousadia. Visita aquele homem, visita aquele jovem, aquela criança. Pai, visita esta terra. Entra com providência sarando, ó Pai, repreendendo todo desânimo, criando em nós ânimo e ousadia. Eu te louvo, ó Pai, pela oportunidade, acrescenta a fé de cada cristão, de cada servo seu nesta manhã. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém.